Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu decidi falar um pouco sobre um dos motivos que me levou a ficar internado numa clínica psiquiátrica. Para quem não sabe, esse canal, na verdade, eu abri nesse intuito de falar sobre ansiedade, depressão, e aí, eu não sei, não sei, que eu acabei parando, eu acho que eu fiquei com medo de não conseguir formar direito e sei lá. Mas sim, eu já fiquei internado numa clínica, tanto que o primeiro vídeo do canal foi logo depois que eu saí da clínica, aí eu tirei ele tá privado, e eu tenho que assistir ele de novo pra ver se eu coloco ele público. Mas tem vídeo sim falando da minha internação, e tem os que estão abertos. Mas um dos motivos, sem dúvida, foi a questão do não saber dizer não. É, eu lembro assim que desde pequena eu sempre fui muito preocupada com o que os outros iam pensar de mim. Eu sempre fui muito insegura, muito tímida, muito tímida. Tanto que hoje eu falo assim, né? Que eu era tímida, eu sou tímida na verdade, sou muito tímida. E as pessoas meio que não acreditam por eu ser professora, né? Então, enfim. Mas foram coisas que eu fui aprendendo a vencer. E, enfim, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu sempre fui muito tímida e eu não sei explicar direito, assim, exatamente o que acontecia, mas eu sempre fui muito uma pessoa de ficar preocupada se eu tava desagradando, se eu tava dando orgulho pros meus pais, pra minha tia, pro meu tio, pro sei lá pra quem, enfim. Então eu sempre fazia o que todo mundo queria, mesmo se. Eu acho que eu ia falar assim, mesmo quando eu não queria fazer. Mas eu acho que quando a gente é criança, acho não, quando a gente é criança, meio que já vai nessa coisa de, mas criança não tem que saber o que vai fazer, criança não pode falar não para um adulto, né? Mas eu fui crescendo nesse mundo, e eu fui crescendo cada vez mais e isso foi ficando em mim. E aí foi na adolescência e eu me vi com 30 quase 40 anos ainda não sabendo dizer não. É, Na verdade, eu acho que eu nem sabia que podia não dizer não, sabe, para as pessoas. Eu sempre fui realmente muito preocupada se a pessoa ficar com raiva de mim, e se eu, sei lá, se a pessoa ficar chateada por eu dizer não, ela se sentir mal. Eu ficava muito preocupada de deixar a outra pessoa mal, assim. Então, eu comecei a entender, principalmente dentro da clínica, o que acontece lá. A gente tinha 4 terapias por dia. Eram 2 de manhã. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre lá dentro, eu posso, depois vocês coloquem nos comentários que eu falo. Eram duas terapias pela manhã e 2 terapias à tarde. Não necessariamente eram todos psicólogos, mas sempre tinham terapias. Umas que até hoje eu não entendo muito, mas enfim. A que eu mais gostava era quando tinha terapia em grupo. Porque aí você junta todo mundo que tá lá, e aí lá eles atendiam, era meio que assim, basicamente as meninas, aí é o geral, assim, basicamente as meninas todas eram depressão, né? É, Tentaram alguma coisa contra a própria vida. Era muito assim, ansiedade, era muito essas coisas assim, que já tava assim no extremo do negócio. A outra parte era relacionada a pessoas alcoólatras, pessoas, né, com dependência química, enfim. E aí, quando a gente se juntava, meio que, às vezes eles colocavam meio que a galera meio parecida, assim. E eu ficava muito chocada com as meninas, o pessoal, tanto menina quanto menino, que a gente tinha que contar alguma coisa da vida, ou alguém contava alguma coisa e você se identificava, então você queria falar também. E eu falava assim, cara, eu passei por isso. Aí eu contava outra coisa, gente, eu me sinto igualzinho a essa pessoa. E muita gente tinha esse lance do não saber dizer não, e o quanto que se feria por não saber dizer não, porque é aquela premissa. Cada vez que você diz sim para outra pessoa, querendo dizer não, você está dizendo não para você. Então, quantas vezes eu me disse não? Quantas vezes você se disse não? E quantas vezes essas pessoas, né, que estavam lá falavam que tinham falado não, principalmente relacionado ao pai e à mãe, principalmente. Eu acho que a gente tem isso, né, de tentar agradar a qualquer custo, enfim. É, E aí eles falavam, e eu ficava assim chocada com várias histórias. E esse lance me chamou muita atenção. Quando eu saí, meio que assim, quando a gente tá lá, você chegou no fundo do poço,
mesmo. Eu acho que, claro, tem vários fundos do poço, né? Mas lá é um que você fala assim, ou eu fico aqui e tento melhorar, ou eu vou fazer besteira. Então, era assim uma coisa muito séria. E quando eu saí, e lá, quando eu tava lá dentro, uma das coisas que aconteceu é que você olha assim, você fala, cadê aquele tanto de gente que falava que gostava de mim, que tava, nossa, não, conte comigo, e não sei o que, não tinha, não tinha. E aí, quando eu saí naquela coisa assim de, cara, eu quero ser mais eu, só que eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria ser mais livre, poder dizer não. E eu via o tanto que as pessoas, quanto que eu me feri por pessoas que às vezes me usavam. Aí esse que é o negócio, porque uma coisa é uma pessoa pedir alguma coisa pra você e você ir lá e fazer, mesmo querendo dizer não, mas a pessoa não sabe que você não tá querendo dizer não. Mas outras pessoas que te pedem as coisas, já sabendo que você não vai querer, ou ela não quer fazer, e fazem porque sabe que você não vai dizer não. Você vai fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, assim, você vai fazer, né? Não de qualquer jeito, nesse sentido pejorativo de fazer de qualquer jeito. Eu sei que eu comecei a dizer não. Só que no começo eu dava muita justificativa. Tipo assim, eu não posso. Ah, não, mas por quê? E às vezes eu até mentia. Várias vezes eu mentia pra falar o não. E depois eu fui entendendo que não precisava disso. Que eu só falava, não, não tô afim, não quero, não tô legal. É claro que tem vezes que eu ainda dou aquelas derrapadas e vou me justificar, e enfim, que é meio chato, mas quando tem uma justificativa mesmo, assim, que eu acho interessante, tudo bem. Mas, cara, não é não, sabe? A pessoa não tem que ficar sabendo por que não, pra você, você não disse não, mas agora me justifica. É quase que a gente parece que as pessoas já perguntam assim, não e por quê? Então, eu sempre fui. Hoje eu consigo falar muito mais não. Outra coisa que eu percebi que eu fazia é que eu acabei afastando as pessoas pra não dizer não. Mas hoje eu já falo, vamos em tal lugar? Não tô afim não. Ah, mas vamos. E aí tem esse lance de da pessoa ficar. Tipo, você fala não e a pessoa pede de novo, e pede de novo, e pede de novo. Aí quando acontecia isso também, eu acabava. Tipo, eu falava não uma vez, não a segunda, a terceira, eu falava, tá bom. E acontece isso ainda. Mas bem menos do que acontecia. E aí é o lance de você ficar, não, não quero, hoje não, e não preciso ser mal educado pra isso. Mal educada pra isso, né? É isso, eu acho que pra mim foi libertador, tem sido libertador o falar não. Eu vejo que eu fico muito menos ansiosa, porque quando você fala sim, né, que você vai fazer alguma coisa para outra pessoa e você não tá muito, você não tá querendo, você queria descansar, algumas coisas acontecem. Primeiro, você faz alguma coisa para outra pessoa e você deixa de fazer coisas que você tem que fazer para você. E aí parece que a vida às vezes dá uma enganchada porque você vai fugindo do teu foco e você vai fazendo pro outro e o outro, a vida do outro vai acontecendo e a tua não. É, Quando eu comecei a dizer não, eu diminuiu muito a minha ansiedade. Porque quando eu falava que eu ia fazer, eu ficava assim, ai que saco, tal dia eu tenho que fazer tal coisa. Ah, não, mas eu não queria. E aquilo me corroía. Então, é muito libertador, assim, dizer não. Vou querer saber se vocês têm dificuldade aí de dizer não, como que é pra vocês e o que que vocês normalmente fazem quando vocês precisam dizer não. Se é tranquilo ou se vocês inventam desculpa, dão desculpa, ficam se justificando. E uma coisa que eu percebi que as pessoas, quem gosta de você, vai continuar gostando de você, se você falar não, se você falar sim. E aquelas pessoas que ficam com raiva porque você fala não, porque isso aconteceu, de sempre falo sim. E aí quando eu falo não, a pessoa emburra e enfim, é porque não tem que estar na sua vida. Então eu aprendi isso também, de deixar as pessoas irem, sabe? Se não é pra ficar, deixa aí. Quem sabe, fala não. Se a pessoa for, é porque ela não tem que ficar na sua vida. Se ela ficar, é porque aquela pessoa tá contigo mesmo. Então coloca aí embaixo aí como que é pra vocês. Gente, beijo. Quem quiser que eu grave mais vídeos a respeito dessas coisas que eu aprendi na vida, assim, de poder ter mais inteligência emocional, coloca aí embaixo que a gente grava outro vídeo. Eu gravo outro vídeo.